O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 16º domingo do tempo comum. E durante todo esse ano, o ano que é separado em ciclos, são 3 ciclos. O ano A, o ano B e o ano C. Em cada um desses anos nós lemos um evangelho. Ano A, o evangelho de São Mateus. Ano B, o evangelho de São Lucas. O ano C de São Marcos, e o terceiro de São Lucas. E o evangelho de São João a gente lê nos momentos mais fortes da igreja, como o tempo da Quaresma, da Páscoa, de Natal, do Advento. Ele é um evangelho especial. Então nós estamos lendo o evangelho de São Mateus. São Mateus dividiu seu evangelho
em 5 pequenos livros, que são chamados 5 discursos. O primeiro discurso foi o discurso das bem-aventuranças. Lá no capítulo 7 do 5 do Evangelho, ele fala das bem-aventuranças, ele fala de quem é o reino dos céus, ele explica. Agora, Jesus está respondendo a uma pergunta que os apóstolos fizeram. Senhor, o que é o reino dos céus? Ele explicava, mas não explicava exatamente como era. O que era que aquilo de fato significa. É a mesma coisa se você me perguntar, como que é a sua casa? Se eu perguntar para você, como é a sua casa? E você me responde assim, olha, a minha casa é uma casa espaçosa, ali nós vivemos em harmonia, nós nos amamos, somos carinhosos uns com os outros. Você respondeu que é a sua casa, mas não exatamente como ela é, quem ela é, a forma exata como ela é. Você não respondeu. Jesus não respondeu exatamente como é o reino dos céus. Ele falou isso através de parábolas. Ou seja, a gente vai ter que viver neste mundo nas sombras, sem entender exatamente o que é que está acontecendo, sem saber exatamente para onde nós estamos indo, sem saber exatamente o que é o reino do céu. Você vai ter que ter fé. Fé significa você vai ter que acreditar na palavra dele. Ele vai te dizer e você vai ter que aderir a ele sem certezas absolutas. Hoje, Jesus conta mais uma parábola. Domingo passado ele contou a parábola do semeador, o semeador que saía a semear nos vários tipos de campos. Hoje ele conta outras parábolas referente às sementes, mas completamente diferente da parábola do domingo passado. Domingo passado a semente era a palavra de Deus, que era semeada no meio dos homens. Hoje as sementes são os homens, somos nós. Os homens, eles são compostos de pessoas boas e pessoas ruins. Jesus conta a parábola, explicando depois aos apóstolos: o campo é o mundo, é a semente do trigo são as pessoas boas, a semente do joio são as pessoas más, e ele vai explicando tudo certinho. E nós vivemos esse dilema entre o bem e o mal. Não dá para a gente fazer uma separação dizendo, ó, esta pessoa é boa, esta é má, esta é boa, esta é má. E nós mesmo dizermos, essa daqui vai para o céu, essa daqui vai para o inferno. Não existe isso, porque aqui na parábola e na vida, estas sementes elas podem ser modificadas. Elas podem passar de trigo para joio e podem passar de joio para trigo. Ao mesmo tempo, esse campo pode ser o coração de cada um de nós. Dentro de nós existem coisas boas e dentro de nós existem coisas más. Nós não somos bonzinhos o tempo inteiro e também não somos maus o tempo inteiro. Mas dentro de nós existe a possibilidade de fazer o mal e a possibilidade de fazer o bem. Existem entre nós essas duas realidades. Então nós vamos ter que viver com esta situação, o bem e o mal. Muitas pessoas, às vezes, diante de determinadas situações da igreja, dizem assim, mas por que o bispo não toma uma decisão e resolve logo isso? Por que o padre não vai lá e manda logo essa pessoa embora e acaba com esse problema? Por que a igreja permite isso? A gente sonha com um mundo perfeito, onde todo mundo é bom, onde todas as coisas funcionam, onde tudo é bonito, onde tudo é lindo. Isso não existe. Não existe isso. Nós vamos ter que aprender a esta dialética, a esta situação, a esta transformação do mundo. Nós vamos ter que aprender a suportar isso, porque a presença dos maus faz com que as virtudes dos bons floresçam. É justamente quando você é instigado, quando você é provocado, quando você é posto à prova, quando você tem que dar uma resposta, que você
se torna forte e tem capacidades que você não conhecia. E a presença do mal, ele vai fazer isso com os bons, vai fazer os bons florescerem. E é preciso que isso aconteça, e aconteceu desde o princípio, desde o início, desde a criação, quando lá no livro do Gênesis é narrada a história do nascimento dos homens, da criação dos homens. Deus criou Adão e Eva, eles eram imaculados, eles foram criados sem o pecado original. Nem Adão nem Eva tinham o pecado original. O pecado original veio depois, quando o diabo plantou no coração dos homens a maldade. Nasceu em Adão e Eva o pecado original, depois passa pelas várias histórias, como por exemplo os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Abel era bom, Caim era mau, Caim matou Abel. E assim vai passando e vamos passando aos longos dos séculos, até chegar no próprio Jesus. E nele nós encontramos, ele convocou 12 homens para ser os 12 apóstolos. Dos 12 tinha um que não prestava totalmente. Mas ele não prestava totalmente. Quando Jesus chamou Judas, ele era bom. Com o passar do tempo ele foi se corrompendo e virou trigo, e virou joio. Ele era trigo. Os outros apóstolos também tiveram momentos de joio. Pedro negou Jesus, os apóstolos fugiram ao pé da cruz, todos eles passaram por esse momento, mas depois eles foram transformados pelo Espírito Santo e se formaram o trigo de Deus. Mas passaram por um processo de transformação. E ao longo da história da igreja você vai encontrar isso assim abundantemente, essa história. Você vai encontrar séculos em que existem santos extraordinários e pecadores terríveis. Você vai encontrar pessoas que defenderam a fé e deram a vida por causa da fé. E vai encontrar outras pessoas que dentro da igreja criaram heresias. E fizeram com que várias outras pessoas se perdessem por causa da sua forma de pensar e da sua forma de acreditar. Você vai chegar, por exemplo, no século XVI, 1500, e um padre chamado Martinho Lutero abandonou a igreja católica e formou uma outra igreja, e hoje nós vemos espalhada pelo mundo inteiro o protestantismo, que nasceu de Martinho Lutero, que era um padre católico. Então você vai encontrar ao longo da história da igreja o joio e o trigo, sempre. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. Na parábola Jesus diz assim: os homens perguntaram: Senhor, você quer que a gente arranque o joio? Ele disse: não, deixa eles conviverem até o fim. É preciso que eles convivam, é preciso que isso aconteça. No final, aí aqui é interessante que no final da parábola, quando Jesus explica aos apóstolos o significado dela, da parábola, ele diz o destino dos maus. Ele diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e que praticam o mal. Esse é o joio. Se você ensina o mal, nós vemos aí, infelizmente, até mesmo dentro da nossa igreja, algumas pessoas que são católicas, que entram na fila da comunhão, que comungam, que vêm se confessar, mas aconselham os outros dizendo assim: ah, rapaz, pode trair a sua mulher, não tem perigo não, todo mundo faz isso. Ah, minha amiga, traia seu marido, se ele te traiu, pague na mesma moeda. Ou então ela mesma faz isso: não, eu paguei com a mesma moeda que ele me fez. Eu pratiquei o mal e fiz outras pessoas a fazerem o mal. Quantas pessoas aconselham, até mesmo gente de igreja aconselha a outra: não, minha filha, você não pode ter um filho agora, você é muito jovem, você não tem condições, faça o aborto. Vão aconselhando o mal e praticando o mal. E Jesus diz: depois todos os que fazem outros pecados e os que praticam o mal serão arrancados e lançados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o destino do joio, do mal.
daquele que praticou o mal e que ensinou outras pessoas a fazerem o mal. Aí ele diz: então os justos brilharão como o sol no seu reino de seu Pai. Os justos brilharão para sempre. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem tem capacidade do coração de compreender as coisas de Deus vai entender. E quem não tem no coração, quem não tem ouvidos do coração movidos pelo Espírito de Deus, não vai compreender essa palavra. Vai achar uma bobagem, um absurdo, uma idiotice. Não vai entender, não vai ouvir. A primeira leitura do livro da sabedoria diz assim: Deus cuida de todas as coisas. Ele cuida do bom e cuida do mal. Ele cuida do trigo e Ele cuida do joio. E graças a Deus que Ele é assim, porque Ele cuida de mim. Porque dentro do meu coração tem coisas boas e coisas más, e Ele cuida de mim. A primeira leitura. Na segunda leitura, São Paulo aos Romanos vai dizer: o Espírito vem em socorro à vossa fraqueza, à nossa fraqueza. Ou seja, quando eu me disponho a lutar para se transformar no trigo de Deus, o Espírito Santo, a potência do Espírito dentro de mim, vai modificando as coisas, vai transformando o meu coração, vai refazendo, e por graça e misericórdia de Deus, eu vou sendo transformado no trigo de Deus, mesmo que eu seja um joio, muito ruim, muito mal. Deus vai me transformando. Que transformação maravilhosa Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Antes ele se chamava Saulo, era perseguidor dos cristãos, perseguia e matava os cristãos. Imagina se Deus tivesse dito desde o início: esse rapaz é mau, vamos matar logo ele, ponto, e acabou. Deus pacientemente zelou pela vida de Paulo e depois transformou ele no grande apóstolo das nações. Deus fez isso também com o grande santo da nossa igreja, que até hoje não foi superado por outros teólogos, Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha uma vida devassa, ele tinha ideias filosóficas e doutrinas dentro da sua cabeça que fez muito mal a muita gente, mas depois, quando ele encontra Cristo, ele diz aquela frase tão bonita: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão bela. Quando encontrou Deus, ele se transformou num trigo extraordinário de Deus. Essa parábola, ela vem dizer apenas uma coisa a cada um de nós: não desista. Você ainda tem uma chance. Eu tenho uma chance ainda. Nós temos uma chance. E o que é melhor de tudo isso, o agricultor, aquele que plantou as sementes, ele é um bom agricultor. Ele é paciente, ele é bom, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele conhece o processo de todas as sementes. Quando faltar adubo, ele vai saber colocar. Quando faltar água, ele vai saber regar. Ele vai saber o que fazer. Seja paciente também. Deus não vai desistir de você, mesmo que você seja muito ruim.